O programa Profissão Repórter da Rede Globo, né, que passou, foi focado no Anderson Silva, né, e entrevistaram, né, você na academia, e a impressão que passou ali é uma certa mágoa, assim, por ser comum no mundo da luta, né, o atleta reverenciar, mesmo que muda de academia, mas referenciar quem foi o seu primeiro mestre, né, então o que passou pra gente foi um pouco essa sensação de mágoas, né? É alguma coisa por aí mesmo? Uma excelente pergunta, na verdade, pelo seguinte, porque esse cara do Profissão Repórter, o Fernando, ele ajuda em má fé. Todo mundo sabe disso. Até no Rio de Janeiro, ele fez algumas entrevistas aí, que ele começou a fazer entrevista, ele ajuda em muita má fé. Porque ele chegou ali na academia e fez uma edição ali. Uma edição, digo, nas perguntas. Ele perguntou pra mim, como era o Anderson na academia? Eu falei, o Anderson era um cara excelente, assim. E como era o Anderson aqui e tal? Ele perguntando do passado e jogou isso pro futuro. Aí ele falou, e aí, você ficou chateado que ele saiu da academia? Eu falei, claro que fiquei, mas a gente tava falando da época na qual ele tinha saído. E não no atual momento. No atual momento, imagine, eu tinha acabado de falar com ele há 2 dias atrás, imagina como é que ia ter mágoa do cara. O cara tinha acabado de me visitar. Então, o cara fez uma edição ali. Esse cara, o Fernando do Profissão Repórter, fez uma edição ali. Eu passei a mensagem pra ele, ele falou, fez o bobo, falou assim, aonde que eu editei? Ele editou nisso daí, nessa pergunta. Ele fez uma pergunta, começou a fazer pergunta, como era o Anderson? Falei, o Anderson é um cara bacana, corria atrás, tal, lutador excelente e tal. E aí fez umas 2 perguntas, daí ele encaixou essa pergunta. Mas e aí, você ficou chateado quando ele saiu daí? Falei, claro, todo mundo fica. O cara, você treina o cara ali, né? Tempos e tempos e tempos, tem uma convivência com o cara, dá a faixa preta com o cara, que não é pra qualquer um, né? Então eu tenho poucos faixa preta, tenho 32 anos na luta aí, tenho aí 15 faixa preta, eu podia ter 50. Então eu escolho a dedo pra quem eu vou dar faixa preta, porque ele tem que merecer. Isso não é dinheiro, isso não tem nada, isso não tem nada a ver com grana, isso tem a ver com técnica mesmo, com disciplina, é um conjunto todo ali. Então ele recebeu por merecimento, daí daqui a pouco o cara sai. Lógico, a gente teve esses entendimentos, mas ele procurou o melhor pra ele, o melhor caminho, tanto é que hoje ele tá bem. Então, que ele seja muito feliz aí. Então, quando passou aquela sua fala, na verdade, o programa dava a entender que era se você estava chateado com o Anderson hoje, mas você estava falando sobre a época em que ele saiu da academia. Claro, com certeza, né? Hoje vocês se dão bem? Realmente foi uma... Como você falou, você tinha conversado com ele há 2 dias, o relacionamento é legal. Negativo, ele ficou chateadíssimo. O Anderson me ligou na mesma hora, me ligou, falou assim, ficou, Noguchi, o que tá acontecendo aí, cara? Eu também não tinha entendido o que estava acontecendo, pelo estar assistindo o programa na hora, pensando que ia sair umas imagens bacanas, tal, umas perguntas boas que ele fez, ia ser um negócio bem legal. Ao contrário disso, ele fez com que eu e o Anderson, a gente acabasse assim, não nos falando mais, por causa dessa situação desse cidadão aí, que ajuda em má fé. Ele ajuda em má fé, ele sabe muito bem disso, ajuda em má fé. Eu estava falando de uma época de um passado, até fiquei emocionado, até porque você lembra do passado, e o passado realmente para ele foi muito difícil, passou dificuldades, né? Nós, né, no caso, a academia ali, não é, você sabe, todo mundo sabe como é a academia há 20 anos atrás, era muito mais difícil que hoje. Então, a gente realmente passou algumas dificuldades ali, a gente comeu pão ali. E você vai lembrando e vai ficando, né? Vai, putz, que chato, foi aquela situação um dia. E vai ficando, né? Com aquele sentimento à flor da pele. E esse cidadão usou de má fé. Fiquei bem chateado, porque depois dessa entrevista eu nunca mais falei com o Anderson. Então essa é a primeira vez que eu tô falando aí, pessoal aí, né? Ao vivo aí, de repente, o pessoal saber o que é a verdade mesmo, o que é a mídia aí, né? O que faz ela, né? Ela ajuda. Bem legal. E esse programa foi muito polêmico, né? Até legal tá ouvindo o depoimento do mestre nesse respeito, porque eu achei que eles foram injustos até com o Anderson, naquela questão de mostrar como se ele não quisesse dar entrevista, assim, né? Porque, na verdade, assim, a gente até que faz imprensa, a gente sabe, você não pode simplesmente aparecer lá na academia e querer entrevistar o lutador. Oi, vamos sentar aqui meia hora comigo, né? O cara tem um cronograma pra seguir, o lutador tem dieta, tem treino, tem preparo físico, né? E o cara apareceu lá sem marcar, né? Sem nada, apareceu, o Anderson sentou, conversou, acho que 5 minutos ali com ele, né? Que depois a íntegra do programa só tinha no site, né? Então no site a gente via que o Anderson conversou com ele, até uma hora ele falou assim, amigão, a gente não marcou a entrevista, né? Eu preciso sair, se você quiser você marca com a Nine, que é minha assessoria, a gente faz uma entrevista mais longa depois. Mas no programa eles só mostraram esse trecho do Anderson. Mas aí é a diferença da edição, então foi uma edição, do ao vivo, né?